Vamos falar do ILIB, numa atuação muito importante, né? Atuação com excelência, né? No paciente diabético, né? Então nós temos que ter essa ciência aí. Vamos entender como age, porque falar é muito fácil. Eu quero ver, né? Todo mundo ali colocar em execução na prática e ver o quanto é benéfico, né? Bom, bora começar essa live, né? Que hoje o assunto é grande, o assunto é extenso, né? Mas muito compreensível, fácil de compreendimento, muito importante, tá bom? Bora pra aula todo mundo! Bora pra aula! Então, o que eu quero falar para vocês? Vamos lá! Um fator muito importante aqui para vocês entenderem. Quando a gente fala da técnica ILIB, tá? Seja na odontologia, seja na área da estética, seja na área da saúde, você é enfermeira, seja você fisioterapeuta, enfim, né? Uma coisa importante. A técnica ILIB, ela tem um poder, o poder principal dela, né? Aumentar a enzima superóxido dismutase, tá? Que, consequentemente, vai agir onde? Ela vai agir no radical livre, no superóxido. Ok? Um ponto muito importante, né? O diabético, ele tem um índice de radicais livres muito alto. Já é um ponto aí muito a favor que vocês sempre tem que entender, né? Segundo, a técnica ILIB, dentre os seus benefícios, as suas vantagens, né? Uma delas, ela é moduladora da inflamação. Então, nós vamos pensar aqui, eu falei para vocês, né, nas chamadas das lives, que o diabetes é um grande vilão. Vamos tentar entender por que o diabetes, ele agrava as inflamações, né? Leva às inflamações, agrava os problemas que encontramos, tá? Então, vamos lá. Nós temos que entender uma coisa. O diabetes é uma doença crônica, ponto, tá? E com isso, ela é muito complexa. Através do diabetes, a gente vê vários efeitos colaterais, vamos dizer assim, vários problemas que são puxados, são consequências do diabetes, que ele agrava outros problemas, tá? Mais ou menos assim, para vocês poderem continuar no entendimento. Dentre eles, nós temos o processo inflamatório, né? Nós temos a obesidade, né? A obesidade, ela é uma inflamação do organismo, né? A diabetes, a obesidade, ela é um grande fator inflamatório, levando a outros problemas, a outros processos muito sérios ao organismo, né? E temos também, são vários pontos diversos aí, né, do diabetes. E nós temos também a resistência à ação insulínica, né? E devido à atuação de diversos mediadores imunoinflamatórios, que chamamos de adipocinas, que vai agir em cima do quê? Da homeostase insulínica, né? Da homeostase glicêmica. Então, quando a gente tem isso em mente, desse agravamento que leva a consequência, a gente já tem uma ampla visão em cima disso, que pode levar a outros fatores, né? Porque aí os pacientes diabéticos, eles vão apresentar o quê? Maiores níveis de concentração plasmáticas do que? De citocinas, né? As citocinas pró-inflamatórias. Então, vai o quê? Nós vamos ter um agravamento de outros fatores. Então, olha lá, as citocinas pró-inflamatórias, nós temos a interleucina 6, nós temos a interleucina 17, nós temos o TNF-alfa, né? E que podem o quê? Potencializar os quadros da inflamação, como, por exemplo, eu poderia citar 1000 aqui para vocês.
Eu vou citar uma, porque muita gente acha que não é complicado a gente falar desse assunto, né? Eu, como cirurgiã dentista, por exemplo. Só que devido a essas citocinas pró-inflamatórias, né, que podem potencializar os quadros de inflamação, um exemplo que eu vou dar para vocês é o quê? As infecções orais. Sim. Por exemplo, as lesões endopério. Ela é um grande agravante de pacientes diabéticos, tá? Os problemas periodontais, eles são muito visíveis nos pacientes diabéticos, né? E levando aos problemas endopério. E aí eu falo para vocês, seguindo por essa linha, que é muito importante de entendimento, tá? Sabendo dessa cascata que eu acabei de mostrar para vocês, uma coisa leva a outra, qualquer fator de inflamação, num quadro onde o número de radicais livres é enorme, né? A resistência à insulina, nós sabemos que a insulina é muito importante, né? Nós sabemos disso. A resistência à insulina, esse transporte da glicose para a célula já não existe mais, porque essa célula já está cheia. Não tem mais essa passagem, né? Então, vai haver um comprometimento desse organismo. Contudo, as infecções orais, elas vão se agravar. Juntando com o que já está no organismo, nós vamos ter um potencial sistêmico muito sério de infecção, levando às vezes a outros quadros muito sérios, né? E aí que vem. O que a técnica Lib tem a ver com isso? Ora bolas. Eu comecei a aula falando para vocês do índice de radical livre que existe no paciente diabético. A primeira ação da técnica Lib é aumentar a enzima superoxidismutase, correto? Consequentemente, nós vamos ter uma diminuição dos radicais livres agindo nas células do pâncreas, correto? Então, nós vamos ter aí um benefício enorme para o nosso paciente. Consequentemente, nós vamos diminuir quem? As citocinas pró-inflamatórias. Ora, eu não falei para vocês que o laser, na técnica Lib, ele tem uma ação anti-inflamatória, moduladora da inflamação? Então, você vai conseguir tratar o seu paciente ali na cadeira, seja lá a intervenção que você vai ter que fazer, né? Não só na odontologia, gente. Levem isso para a área da saúde como um todo, ok? Tá? Prestem atenção, estou dando um exemplo da área da odontologia. Só que você, que é muito inteligente, que você é muito esperto que está aqui, você sabe que eu estou falando da área da saúde como um todo. Certo? Há uma inflamação sistêmica no organismo. O diabetes é o quê? Uma condição crônica, sistêmica. Qualquer um atua nesse paciente. Esse paciente tem dente, não tem? Ele tem boca, não tem? Então, eu vou ter que atuar sobre esse paciente. Então, eu vou ter que saber conduzir esse paciente. Eu tenho que entender a fisiologia de um paciente diabético. Para isso, a técnica Lib, ela é fundamental para eu melhorar esse quadro sistêmico dele. Diminuindo esses radicais livres, melhorando o trabalho das células do pâncreas. Ok? Então, nós temos que ter isso em mente. A partir daqui, quando você começa a intervir com a técnica Lib nesse paciente, você vai ter N benefícios levando a um quadro de equilíbrio e homeostase desse paciente. Você podendo atuar muito melhor. O quadro infeccioso que você estava atuando, ele vai melhorar, ele vai ser tratado muito mais fácil. E o melhor de tudo, né? Imagina o sistema desse paciente diabético, a medicação que ele já toma, com certeza ele não faz dieta, com certeza, dá para contar nos dedos os pacientes diabéticos que realmente têm consciência
e fazem uma dieta regrada. É muito difícil. Eles preferem tomar remédio, que é muito mais fácil, é muito mais cômodo, né? Ninguém quer sair da casinha da sua área de conforto, né? É o que eu sei, é o que eu falo. Eu falei hoje, eu escrevi hoje isso. Saúde não é um direito. Saúde é uma conquista. Você conquista a sua saúde, né? O direito a ter medicação você tem, tá lá. Vai lá, compra a sua medicação, ou você vai lá na farmácia popular e pega, ou você vai no SUS e pega. Isso é um direito que você tem. Agora, a saúde, ter saúde é uma conquista. Aí, querido, é de você levantar da sua cama, é de você levantar da sua cadeira, sair da sua zona de conforto, entender como funciona o seu organismo e trabalhar melhor. E aí sim, viver qualidade de vida. E não se entupindo de porcaria e a medicação achando que está adiantando alguma coisa. Né? Então tá. Fugir totalmente do assunto, né? Mas é só para dar um alerta aí para vocês. Tá bom? Então, com a técnica Lib. Vanessa, tá bom, você tá falando muito bonito, você tá falando com termos científicos. Nossa, muito legal, Vanessa. Adorei. Mas como é que eu vou provar que isso que você tá falando funciona? Ah, mas é muito fácil. Muito fácil. Você sabe qual é aquele exame simples de se fazer, que todo mundo faz em casa, né? O diabético faz em casa, você pode fazer no consultório, que você deve fazer no consultório. Você que é um cirurgião dentista, você tem que ter o controle disso. É sua obrigação. Fazer um destro. Simples. Faz um destro antes do ILIB e um destro depois do ILIB. E me conta. Essa prova nem me espanta mais. Nem me espanta. Porque, pra mim, já é uma coisa muito óbvia, né? Mas ainda tem muita gente que não sabe, tá? Então, se você ainda tem dúvida, faça o destro. Faça o seu, da sua mãe, do seu pai, do seu paciente. E comprove. É simples assim. Anota na ficha. E aí você consegue ter o controle desse paciente. Você pode fazer o ILIB uma vez na semana, para ele começar a entender. Ele vai começar a relatar uma disposição, né? Falar, nossa, mas eu tô me sentindo mais disposto. Ah, doutora, sabe aquele peso nas pernas, né? O paciente diabético reclama muito disso, né? Daquele peso nas pernas, não é? Da má circulação. Eu falo, nossa, melhorou, tô dormindo melhor à noite. Ai, doutora, tem uma coisa para te relatar que melhorou. Agora eu vou falar num ponto aqui que vai pegar no ponto de muita gente. E é verdade, é realidade, tá? Paciente diabético tem uma libido muito baixa, né? Imagina o nível de glicose que tem ali. Não há hormônio que trabalhe, né? Quando você entra com a técnica Lib, você consegue colocar em equilíbrio até a parte hormonal. E o paciente ele volta a ter libido, né? Então, eles relatam isso também, tá? Eles relatam. Então, ele vai começar a te relatar todos os benefícios que ele apresenta. E você comparando os níveis do destro dele toda vez que ele vier. Antes e depois, antes e depois. E você vai ver o quê? Que começa a regular essa glicemia do seu paciente. E você vai começar a ver na ficha. Toda vez que você fizer, você anotando, falando, nossa, tá muito melhor, tá melhorando, tá melhorando. Ô, seu João, vamos fazer o seguinte, o senhor tá melhor, a sua gengiva melhorou bastante, né? Vamos continuar essa melhoria? Vamos diminuir um pouquinho o seu carboidrato, né? Eu sei, seu João, que você gosta aí de comer o seu pão de forma integral, achando que tá fazendo alguma coisa, né? Mas vamos tentar tirar as 2 fatias, come uma. Vamos começar a diminuir isso daí. Ainda que eu tô sendo boazinha, porque quem me conhece sabe que eu tiro tudo, não tô nem aí. Mas para aqueles que têm medo, né? Então vai com cautela, né? Vamos tirar aos pouquinhos. E você vai acompanhando na sua ficha clínica as melhorias desse paciente.
né? Se melhorou o quadro clínico dele, o destro dele está totalmente, você vai ver que está compensado, ele vai começar a te relatar a sintomatologia dele melhor, a qualidade de vida dele melhor, consequentemente, as infecções já diminuíram. Ora, eu não falei para vocês que o diabetes, ele é um fator primordial porque ele apresenta níveis de concentração plasmática de citocinas pró-inflamatórias elevadas? Qualquer desencadear ali já é uma bomba. O diabético ele é uma bomba relógio. Certo? Então, se você compensar isso, você concorda que ele não vai apresentar tantas recidivas assim na via sistêmica? Muito menos na boca? É óbvio, não é? É simples, não é? Quando a gente para pensar e fala, caramba! Ela tá falando uma coisa tão óbvia. Pois é tão óbvia, mas a gente fica cego com as coisas que a gente já tá de costume aí, que a gente vem com uma cabeça de velho lá de trás do que a gente aprendeu errado, né? E aí a gente começa a entender melhor. E aí começa a melhorar tudo isso, né? Então, parem, comecem a parar, não saiam do automático. Uma vez na vida saiam do automático, por favor. Tá? Saiam do automático. Parem de chegar e pegar o paciente, não importa se ele é diabético, pressão alta, seja lá o que for, qualquer doença crônica aí, botar na cadeira e atender do mesmo jeito, que nem macaquinho, gente. Como eu falo, macaco de mocho. Parem com isso. Olha para o paciente e fala, caramba, ele é diabético. Pera lá, se ele é diabético, ele tem aí, né, as inflamações dele estão para disparar. Então, ele vai ter uma diferenciação. Por que vocês acham, tá? Que logo no início da pandemia, o maior número de pacientes infectados eram diabéticos? Por que vocês acham? Porque os níveis, né? A concentração plasmática de citocinas pró-inflamatórias deles eram já alteradas. O que nós temos no Covid? A cascata de citocinas, né? Nós temos aquele furacão, aquele turbilhão de citocinas. É por isso que eu estou falando. Qualquer coisa que acontecer de diferente, o diabético ele vai responder rápido, maleficamente, não beneficamente. Então, nós temos que mudar esse quadro desse paciente. Urgente. Urgente. E seja lá você cirurgião dentista, seja você enfermeiro, seja você fisioterapeuta, seja você podólogo, seja você qualquer atuação sua na área da saúde, você trabalha com a Technic Lib, você tem essa chance de conduzir melhor o atendimento do seu paciente. Ora bolas, você que é um podólogo, você vai tratar o quê? Umas infecções. Você tem que tratar de dentro para fora também. Não estou falando nenhuma besteira aqui, né? Nós cirurgiões dentistas também não é a mesma coisa. Mesma coisa. Temos que atuar de dentro para fora. Não adianta só pegar lá uma infecção, tacar, tá, vamos lá, uma lesão endopério, vou fazer uma endo nesse paciente, que eu já fiz o tratamento periodontal, vou fazer a endo agora, e acabou. Não, gente, vai voltar, vai ter recidiva, esse paciente vai reclamar desse dente ainda. Porque o problema dele é muito maior do que aquele dentinho ali que você acha que é só aquilo. Porque você aprendeu assim lá atrás. E tá errado. Tá totalmente errado. Entenderam? Então, por favor, gente, começa a conduzir. A laser terapia é o tratamento do futuro, querendo ou não. Porque aqui é só o início. Olha que é velho. Laser terapia é velha, tá? Mas aqui eu vou falar pra você, se você tá pegando isso aqui agora, aqui é o início de um caminho novo para você. Porque os pacientes hoje, eles não são pacientes de antigamente. E principalmente, gente, depois dessa pandemia, eles estão muito mais ligeiros. Eles vão preferir o cirurgião dentista que tem uma laser terapia, que tem outro tratamento aí de condução para eles sem medicamento, do que aquele dentista que só sabe prescrever amoxicilina. Ele vai preferir o cirurgião dentista aí que atua até com a vitamina D.
do que prescrever amoxicilina. Você vai ficar prescrevendo amoxicilina aí, meu filho? Até quando? Eu já sou formada há muito tempo. Eu nem sei mais eu não sei fazer mais receituário. Quando me pedem para fazer, eu não sei, eu não tenho, na verdade, nem lembro mais. Nem lembro mais. A minha condução é totalmente outra. Minha condução é totalmente outra. Para de prescrever medicamentos e acordem para a vida. Os pacientes acordaram. Não é mais a mesma odontologia. Não é mais a mesma medicina, não é mais a mesma enfermagem, não é mais a mesma fisioterapia. Tudo mudou e vocês sabem disso porque eu não estou falando asneira. Vocês sabem disso. Porque muitos pacientes já chegam lá no Dr. Google e vê as alternativas diferentes. E já chega ali você falando. É verdade o que eu estou dizendo. Né? Então, tá na hora de vocês aí, ó, do outro lado, acordar. Nós temos uma arma poderosa, que é o laser. É só saber atuar. É só saber atuar. A partir do momento que você, no primeiro paciente, você conduzir ele com excelência dentro da laser terapia, dentro da técnica Lib, ele vai contar para outro paciente. E outro paciente, e outro paciente, e outro paciente. E você vai ser o dentista do laser. Você vai ser o dentista que trabalha sem medicamento, que conduz o paciente muito melhor. Caramba, eu consegui compensar uma glicemia. Ô, gente, eu consegui compensar uma glicemia de um paciente diabético sem medicação. Ele me ama. Ele me ama. Ele não aguenta mais só uma medicação. Lógico que eu falo mais verdade. Ele tem que ouvir as verdades. Tem que fechar a boca, tem que comer direito. Mas independente disso, o ILIB, ele já faz isso por si só. Por si só. E se ele atua sozinho dessa maneira, controlando a glicemia, sem eu pedir para o paciente tirar a medicação, tirar a alimentação, eu tenho uma condução do meu tratamento muito melhor naquele momento. O paciente não terá, por exemplo, resposta inflamatória maléfica, ele não vai ter edema, ele não vai ter dor, ele vai ter uma reparação, uma cicatrização muito melhor, coisa que o paciente diabético não tem. Com o ILIB, você consegue sim, você consegue conduzir muito melhor, desde o início até o final da cicatrização, do pós-operatório, do pós-atendimento, do pós-procedimento, seja lá o que você fizer, numa melhor condução do paciente diabético. Ora, esse paciente vai te amar para o resto da vida, porque ele já cansou do mesmo. Ele já cansou de sempre ser a mesma coisa com ele, tá? Então tá na hora de vocês reverem o conceito de vocês. Pensem, eu te falei aqui pontos muito importantes para vocês, muito importante. Paciente, o diabetes, ele é um vilão nas inflamações. Por quê? Porque ele já desencadeia, né? Ele já tem concentrações plasmáticas de citocinas pró-inflamatórias. Ele é só uma bombinha relógio. É simples assim. Basta você entender isso e saber como conduzir, melhorando o quadro desse paciente. Ponto. Com a técnica Lib você consegue. Ok? Aprendam, que aí vocês vão conseguir levar isso para o consultório, para os atendimentos de vocês. E vocês vão ter um melhor resultado em tudo que atuar, ok? E em cima disso, ainda tem muito mais, né? Na resistência insulínica, por exemplo, problemas de falência suprarrenal. Enfim, gente, é assunto, assim, muito extenso, que dá pra gente trabalhar muito bem isso, né? E com a técnica Lib você consegue equilibrar tudo isso. É uma condução diária. Você tem que ver ali o resultado. Você consegue perceber o resultado. É rápido. Eu sempre falo isso, meus alunos já estão acostumados. Eu falo que o laser não é que nem medicamento que você vai dar uma dosagem hoje e vai ter resposta daqui 24, 48 horas, 72 horas. O laser, ele é no ato. Você usou o laser, você já obteve a resposta. Essa é a maravilha. Testem. Façam o destro antes e depois da técnica Lib e depois vocês me contem. Tá bom?
Me conta depois como é que foi, que eu tenho certeza que vocês vão ter aí muita coisa boa para me contar, né? Que eu vou querer saber. Apesar que vocês mandam, muita gente manda pelo direct, pelo WhatsApp, todos os benefícios que vocês adquirem com o iLib, eu fico muito feliz mesmo. Gente, vocês têm pergunta para fazer? Pode falar. Podem fazer. Quem tá aí? Olá, Mudandozil, Érica, Nikita, tudo bem? Sejam bem-vindos, viu? Quem mais tá aí? Deixa eu ver quem entrou aqui. Pra eu ver. Rejane, meu amor, que saudades de você sumiu. Dr. Rodrigo Cunha. Quem mais tá aí? Quanto tempo de iLib e frequência na semana? Eduardo. Eu vou pôr Eduardo aqui, tá, Eduardo? Então, Eduardo, é o seguinte. Quantas vezes na semana e frequência é uma coisa muito assim, aleatória. Porque depende do paciente. Ele pode vir no seu consultório quantas vezes na semana? Né? Tem isso. Eu não sei quanto tempo ele consegue ficar no seu consultório. Adulto, diabético, tem muitos problemas. Eu já faria 1 hora, 1h30, dependendo da situação do quadro diabético dele, tá? Então depende de quantas vezes na semana ele pode ir e quanto tempo ele pode ficar no seu consultório. Se ele puder ir 2 vezes na semana, você pode fazer 1 hora, 2 vezes na semana. Você, doutor, só posso vir uma vez na semana. Então faz 1 hora, 1h30, tá bom? É mais ou menos nesse protocolo assim que você segue, tá? A técnica iLib é tão eficaz para diabetes tipo 1 e tipo 2? Sim. Diabetes tipo 1 e tipo 2 você vai ter uma compensação fantástica, tanto um quanto o outro, tá? Cíntia, querida, boa noite, tudo bem? Você tá aí também? Quem mais tá entrando aí? Peraí. Deixa eu ver... E para já falei. Então, para o diabético tipo 1, o que acontece? Ele não produz nada de insulina, né? Só que nós vamos ter uma ação benéfica. Desculpa, gente. Nós vamos ter uma ação benéfica em cima do sistema. Nós vamos equilibrar esse sistema. E há estudos aí por aí, né? Mostrando que há uma produção mínima, né? Mas há de insulina. Quando você atua com a técnica iLib, é uma compensação. Então, vale a pena também, tá? Vale muito a pena. Lembrem-se, toda patologia, toda doença crônica tem radicais livres, ponto. Ponto. O iLib funciona? Tem radical livre ali? Ele vai funcionar. Acabou. Simples assim. Dr. Gustavo, Williane, Renata Silveira, boa noite, sejam bem-vindos. Gente, alguma dúvida, alguma pergunta? Essa é a hora. Essa é a hora de vocês mandarem as perguntas de vocês. Vocês entenderam direitinho como você tem que pensar, como você tem que imaginar? É assim que a gente trabalha. É desse jeito que a gente trabalha, tá? Vocês vão ter muito sucesso na técnica iLib em relação a esse ponto. Eu agradeço a presença de todos vocês. Muito obrigada por mais uma noite aqui comigo. Mais uma live de assuntos muito importantes. Porque vir aqui e falar assim, eu vou falar só sobre a técnica iLib, é muito vago, né? A pessoa que faz uma live só para falar iLib, gente, não é assim, né? Existem muitos pontos importantes antes de falar só de iLib, né? É muito fácil falar do histórico, é muito fácil falar da atuação do iLib, mas e vem lá, vamos tentar entender a fisiologia em cada patologia, como é que ele vai agir? Aí que eu quero ver, né? Mas estamos aí, tá bom? Quero agradecer a presença de todos. Muito obrigada por mais uma vez vocês aqui comigo. Quinta-feira tem mais live. Então, gente, por favor, me ajudem vocês aí
a mandar a live para todo mundo. Avise todo mundo que vai ter live quinta-feira, às 19 horas. E eu vou falar de um assunto que é de interesse de todos aqui, viu? Eu vou falar de um assunto que é do interesse de todos. Vamos falar como o ILIB pode atuar, por exemplo, no estresse? Quem é que não anda estressado aí hoje? Todo mundo, não é mesmo? Então eu vou falar para vocês como o ILIB vai atuar no estresse, tá bom? Como a gente pode equilibrar isso. Então venham quinta-feira às 19 horas. Avisem a todos. Eu quero todo mundo aqui comigo para a gente começar a controlar o estresse de todo mundo aí na parte do laser. Eu vou ensinar vocês como fazer isso, tá bom? Muito obrigada a todos, muito obrigada a presença de todos. E até quinta-feira, tá bom? Um beijo, Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.